Hoje nós vamos falar sobre o protocolo que nós aplicamos no time lá do Vila Nova. São exames que foram feitos aos rapazes atletas lá do Vila Nova, nós vamos comentar sobre ele. Mas antes disso, nós precisamos de informar que o futebol é um esporte em que os exercícios visuais não são realizados no próprio esporte. Por exemplo, você tem um ping-pong, um tênis, a pessoa está ali constantemente, no esporte inteiro, os exercícios visuais. Futebol não, futebol é diferente. É um dos poucos esportes que os olhos não são treinados. Porque enquanto nós estamos correndo sem a bola, a gente é um mero espectador. Os olhos não fazem nenhum tipo de exercícios especiais. Então os olhos só são exigidos nos momentos em que a bola é direcionada para o próprio jogador, e naquela hora os olhos são muito exigidos, porque você precisa ver a bola que está vindo e precisa programar o que vai ser feito com a bola. Mas isso, numa partida de futebol, não dá nem 5 minutos, porque a bola naturalmente é dividida para 22 jogadores, e o tempo cada tempo que a bola fica correndo é em torno de 27, 28 minutos, dividido para 22 jogadores, teoricamente, aí 2 minutos, 3 minutos em cada tempo. Para os olhos, 2, 3 minutos de exercício não é nada. Uma leitura que nós ficamos lendo, treinando os olhos 10 horas, 12 horas. Então, o treinamento no futebol é praticamente zero. Nós descobrimos isso quando nós fizemos exercícios e eu, pessoalmente, passei a marcar gol vendo que a minha diferença estava na visão que eu estava tendo, de ver as traves, de ver o goleiro. Isso me fez despertar para... Hoje nós temos um livro que foi lançado recentemente, que é Visão, o Segredo dos Craques. E com isso nós criamos uma plataforma que é uma análise, o que nós devemos fazer. Então, os exercícios de campo, os aparelhos que nós desenvolvemos para fazer exercícios de campo, naturalmente não exigem nada especial dos olhos. São exercícios que trabalham muito mais a atenção. E nós precisávamos de fazer exercícios outros no laboratório, onde os olhos pudessem ser treinados especificamente para o futebol. Mas para que os olhos fossem exigidos, precisava de exames. Só que nós analisamos e vimos que os times de futebol, para manter ou ter um consultório oftalmológico, primeiro que é uma coisa relativamente cara, precisaria de um profissional, e como no futebol as pessoas são jovens, os jovens têm poucos problemas visuais, mas são importantes. Mas não vale a pena financeiramente para um clube manter um consultório, ficaria complicado. Então nós montamos uma plataforma para fazer um check-up, não muito profundo, mas que quando fosse necessário, aquele problema ou aquela doença detectada, o atleta seria encaminhado para um especialista naquele setor, naquele segmento que hoje é muito diferenciado na oftalmologia. E então com isso nós fizemos esses testes no Vila Nova. Olha só, então vamos fazer uma análise desses testes. Vamos analisar primeiro um rapaz, nós temos o nome dele, a data, 13 anos de idade, vimos aí a acuidade visual dele, 20/20 no olho, 20/25 no outro olho. Significa que nesse segundo olho a visão é um pouquinho pior do que no primeiro. A pressão ocular em torno de 3, normal, fundo de olho normal. Nós fizemos a fotografia do fundo de olho dele, visão de fundo de olho normal. A refração, olha só, no olho direito mais 0,25, no olho esquerdo mais 0,50 com menos 1 a 180. Isso significa que nesse olho esquerdo tem um astigmatismo. Isso justifica que a visão dele, na hora do exame da visão, era um pouquinho pior do lado esquerdo. Isso nos corrobora que o autorrefrator que está sendo utilizado
para medir o grau daqueles olhos, é razoável em termos de confiabilidade, principalmente com um grau tão pequeno desse, o autorrefrator já acusou. No teste de cores, o teste dele foi 10, a convergência normal, chegou até quase a ponta do nariz. Então, com esse tipo de defeito, com esse tipo de olhos, esse jovem ele não precisa de usar óculos, não precisa de correção, pode inclusive fazer exercício, porque o que acontece nesses casos num jovem? O olho que é melhor passa a ser o olho dominante e ele não tem sintomas quando ele for fazer os exercícios. Isso não causa nenhuma deficiência ou nenhuma impossibilidade para o futebol, então ele estaria preparado, liberado para o futebol, em termos de visão. Quando nós passamos para um outro atleta, esse outro atleta agora com 18 anos, acuidade visual 20/20 nos dois olhos, normal, e na refração, no cálculo de óculos, ele tinha mais 0,50 com menos 0,75 a 180, mais 0,75 com menos 0,50 a 500. Significa o seguinte, que ele tem um astigmatismo de grau pequeno. Esse tipo de astigmatismo não vai interferir na eficácia dele lá no futebol. No entanto, se formos aplicar exercícios no laboratório, exercícios de velocidade, exercícios de percepção, provavelmente ele vai precisar uma correção desse astigmatismo para que ele tenha disposição, para que os olhos não tenham outros sintomas de irritação, de dor de cabeça, e aí então seria necessário provavelmente uma receita de óculos para esse jovem, para que ele pudesse fazer exercício no laboratório. Em termos de campo de futebol, a única coisa que esses astigmatismos provocam é mais reflexo, e no caso dele, que a posição é goleiro, então esses reflexos podem interferir, mas não existe a necessidade de correção, porque nesse grau não é tão importante, simplesmente um alerta para que ele possa ter mais cuidado em relação a onde olhar, para não ficar fixo olhando nos holofotes do campo, para que não fique ofuscado devido a esse problema de astigmatismo. Quer dizer, já é um alerta, uma orientação para o clube, sabendo que tem essa pequena deficiência. Fundo de olho normal, também tudo normal. O que é interessante nisso aqui é que todos esses aparelhos são portáteis, que nós podemos fazer em qualquer local. Por exemplo, às vezes o clube tem uma sede, tem outra sede, e com esses aparelhos portáteis pode ser montado em qualquer lugar com rapidez. Todos os aparelhos não são invasivos, então eles podem ser usados por pessoas que não sejam médicos ou enfermeiros, porque são exames que, quando a pessoa é treinada, ele pode manusear o aparelho e pegar essas informações. Esses dados iriam naturalmente pela internet em contato conosco, e nós poderíamos fazer a orientação de acordo com cada caso, para que o clube ficasse informado, que ele tivesse uma ficha do problema visual dos atletas, para que ele pudesse orientar os técnicos nas deficiências. Por exemplo, outro caso aqui, um rapaz de 16 anos, visão também 20/20, normal nos dois olhos, a refratometria dele é em torno de 0,75 nos dois olhos, a pressão normal, a pressão em torno de 10, e as cores, teste de cores normais, convergência normalíssima. Não precisa correção, mesmo para exercício no laboratório, ele não vai precisar de correção e não tem nenhuma limitação em termos de futebol. O fundo de olho normal. Vamos analisar um outro rapaz aqui com 17 anos, acuidade visual 20/25, já um pouquinho deficiente, com astigmatismo de 1 grau, mais 0,50 com menos 1, no outro olho também, nos dois olhos. Só que, nesse caso, para o futebol, não tem problema. Esse tipo de defeito não vai possibilitar e nem vai limitá-lo a nada. No entanto, no momento dos exercícios no laboratório, que tem uma exigência para o treinamento visual, para velocidade de percepção,
captação de imagem, tudo, aí essa exigência vai necessitar correção. Aí ele precisaria ter um óculos para os exercícios de visão, exercícios de laboratório, exigências visuais maiores. Isso aí teria de ter óculos para o laboratório, mas para o futebol não teria. Outro caso muito interessante, um atleta de 20 anos, acuidade visual 20/50. Essa pessoa tem uma refração de menos 0,75 a 148, menos 0,50. É um astigmatismo miópico, isso está fazendo a visão dele ficar baixa, apesar dele ter essa visão de 20/50, bem mais baixa do que o normal. É o craque, é a esperança do time. Conclusão, cada vez mais a gente está sabendo que essa força, essa capacidade do atleta dá uma atenção maior na visão periférica dele e ele consegue um resultado melhor no seu jogo. Então, ele tem essa deficiência de visão, não é corrigida. Nesse caso, uma lente de contato provavelmente poderia ser uma solução, uma orientação para que ele pudesse melhorar ainda mais a performance dele, já que ele desenvolveu a visão periférica. Isso aqui dá para pensar o caso do Pelé, porque o Pelé tinha miopia e essa miopia fez com que, eu imagino assim, né, analiso assim, a miopia fez com que ele tivesse uma atenção maior à visão periférica. Então, quando ele colocou lente de contato, a visão periférica dele estava aguçada e aí então ele tinha vantagens de ter essa capacidade de visão periférica melhor do que dos outros. Nesse caso aqui, os exercícios visuais em laboratório também precisaria de óculos, porque o astigmatismo dá sintomas, poderia dar dor de cabeça, irritação, os olhos. Inclusive, um dos sintomas mais graves é o cansaço e o desânimo de fazer exercícios visuais. Faz com que a pessoa fique desestimulada a fazer os exercícios visuais. Esse relatório é para dar uma ideia de como que seria o trabalho da Mac Vision nos times. Fazer os exames e aí a análise dos exames e a conduta. Todos os atletas teriam já uma ficha visual, uma ficha para os técnicos saber com que atletas ele pode contar em termos de visão, em termos de sintomas no campo de futebol.